Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá amigos, bem-vindo a mais um episódio do canal do Tiro. E você sabe que toda semana nós trazemos pessoas conhecidas no mundo do tiro, não conhecidas no mundo do tiro, amigos, estranhos, mas que sempre trazem para nós aquele diferencial falando sobre armas, munições, técnicas, defesas, esporte. E toda semana, então, temos um convidado aqui no nosso estúdio, falando no canal do Tiro sobre o mundo do tiro, o mundo da pólvora, o mundo do esporte, o mundo da defesa. E hoje eu quero apresentar para vocês o meu amigo, que é atirador desportista, mas é pastor evangélico, meu amigo Anselmo Muniz. Um prazer te receber aqui no canal do Tiro. Sei que também é secretário de saúde de um município aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que faz um trabalho aí excepcional. E também, quando vai tirar seu fim de semana, faz a tiroterapia lá, dando uns tiros. Como é que tu entrou no mundo do tiro, Anselmo? Me conta um pouco, bem-vindo. Obrigado, Ivan, obrigado pela parceria de estarmos juntos aí. Sempre é interessante a gente compartilhar isso, né? Eu acho que agrega quando a gente fala daquilo que a gente faz. Entrar no mundo do tiro, sabe que é um caminho sem volta, né? É uma drogadição lícita, né? Você entrou ali, você não volta mais, né? Mas sabe que eu já me fiz essa pergunta, né? Como que eu entrei nesse mundo do tiro, pelo amor pelas armas, né? Algo que as pessoas talvez não entendam, nós, é o amor que a gente tem por isso, né? Realmente é um sentimento que a gente tem pelo mundo do tiro, pelas armas, que a gente até compreende quando o outro não nos compreende. Porque é tão empírico, perfeito, é tão nosso isso. Bem colocado. Olha, é incrível isso, né? Então, para mim, por exemplo, assim, eu tenho um contexto de vida, né, de infância bastante diferente, assim, né? O meu pai era muito velho quando me teve já. Então eu tive praticamente zero interação com meu pai, zero. Eu não lembro de uma ocasião do meu pai rolando uma bola para mim, de meu pai interagindo comigo. E quando eu me fiz essa pergunta, eu comecei a voltar lá na minha memória. Eu acredito que eu devia ter uns 6 anos de idade, porque depois eu achei uma foto que me balizou lá. Eu lembro que uma vez o meu pai me levou para o fundo da casa com uma espingarda e me deixou dar um tiro. Eu me lembro dele me auxiliando, aquilo me deu uma espingarda 28 que tinha lá, e aquilo marcou a minha vida. Marcou a minha vida. 6 anos de idade é uma coisa que é difícil ter uma memória. Exatamente, né? Aquilo marcou a minha vida, sabe? E acabou aquele momento. Na minha casa não era comum ter armas, eu não venho, minha família não é de militares, como é muito comum nesse contexto, assim, né? Isso não aconteceu comigo. Então, mas aquilo, eu fui crescendo, aquilo foi muito forte em mim. A arma, ter a arma, o empoderamento que ela te traz, querer ficar com aquilo. Obviamente que lá na minha adolescência, na minha infância, à luz da sinceridade, tive armas, né? Eu me lembro de ter um 22, Ivan. O meu primeiro arma foi um 22 que eu comprei lá, porque a munição era muito barata, tá? Tinha até hoje, né? Ainda é, né? E eu tinha um botequinho lá que tinha um famoso, lá na minha cidade, muito famoso, sou de Santa Catarina, o Zé Medalha, né? Meus amigos vão lembrar dele lá. Ele vendia, cara, era muito comum isso, né? Você comprava, era centavos. No interior isso era isso, era centavos você comprava. E o meu 22, ele caiu o cano, cara. Que loucura aquilo. Era o 22 Amadeu Rossi. Era atado com uma fita isolante, mais ou menos? Cara, eu tentei de tudo para segurar aquele cano. Sabe, o Super Bonder, a fita isolante. Então você dava um tiro e tinha que recolocar o cano do 22 de volta ali. Claro, passou o tempo, eu me livrei daquele 22 e fui crescendo, amadurecendo. Normalmente uma garrucha? Não, era um 22 Amadeu Rossi. Eu tive a garrucha também, né? Eu tive uma garrucha com 3 calibres na mesma garrucha. Mas olha né? só. Cara, os caras faziam cada coisa, né? Era 22, 32 e 38, né? Mas 2 caninhos paralelos e um sobreposto. E você mudava, assim, ali o percursor para ela atirar. Então, depois, eu dei um amigo meu, né? Até meu compadre lá em Lages, sargento da polícia militar lá, né? Falou, olha, tu vai se incomodar com isso é problema, né? Então, me livrei de tudo. E comecei a entender, olha, se eu quero ter uma arma, eu preciso ir para a legalidade e tudo mais. E dali para frente, trabalhei nisso e hoje eu tenho um número de armas
que a minha mulher permite. Que é Sempre vamos dizer isso. Vamos dizer não isso, vamos né? mentir, porque assim, ó, é o que elas permitem a gente ter. Exatamente. O que a minha mulher, o que a Cris lá permite, eu tenho, que o meu dinheiro consegue comprar. Então, esse é o balizador, né? Sim. Então, eu entrei por isso, né? E depois a gente acaba não saindo mais e realmente é muito gostoso. E gosta de praticar o esporte. Eu gosto demais. Tens um filho, né? Tenho 2 filhos, Dois, né? mas eu conheço um que eu vi lá no clube Teu atirando. fã, né? Teu fã, né? Teu eu fã. conheço um. Eu tive que dar curva nele pra vir aqui, né? Ah, é? Ah, deixei dormindo e sair e tal, porque o Manda Miguel, um abração né? pra ele. Ô, Miguel, um abraço pra você. Demais, ele ama aquilo. Eu tenho um de 20 anos, né? Serviu o exército e tudo mais, mas já não é tão encarnado quanto a isso. E a gente entende isso. Sim. A gente entende. Porque realmente é empírico, é meu isso aqui. O Miguel já gosta, o outro não gosta, o outro estuda letras, tudo mais, vai para um outro viés. Está concursando, quer concurso, Sim. passou em 2, 3 concursos aí, mas passou lá na finaleira, passou para a ESA, passou para a SpaceX, agora passou para a Brigada e está ali no limbo, né? Sim. Então, mas não gosta muito, não é encarnado nisso, né? Não vive tanto isso. Já o Miguel não, o Miguel está totalmente inserido nisso, né? E para mim é tranquilo isso. Eu tenho as minhas armas, elas são guardadas seguramente, mas elas não estão escondidas. Exatamente, a Elas gente não pode, né? A elas estão curiosidade escondidas. é o perigo, né? Exatamente. Está lá, eu tenho um cofre da minha casa, obviamente. Eu não sou o Nicolas Cagezinho que anda com a arma embaixo do travesseiro e tal. Não, ela está lá guardada, né, no seu lugar. Ele sabe, em lugar seguro, de forma segura, ele toca na arma, ele manipula a arma de uma forma muito segura. Para quê? Para que quando virar as costas, ele não tenha curiosidade de ir sozinho lá manipular ela. Exatamente. Né? Então, minhas filhas também são pequenininhas, mas entendem, nunca mexem nas minhas armas, a não ser que eu esteja junto e elas veem eu mexendo. Elas não mexem. Elas já sabem, isso é cultural, desde nenezinho se acostumaram, e isso é muito importante, o que tu está dizendo aqui hoje, é muito importante. A curiosidade pode matar. Então, tire a curiosidade. Exatamente. A curiosidade tu tem que tirar, tu tem que informar, instruir e não esconder. E não esconder, exatamente. Está guardada lá, a legislação nos dá a orientação de guardar os nossos armamentos, está de forma segura, mas está lá, está aqui, sabe que existe, ele não vai mexer, ele não vai pegar para mostrar por coleguinha, porque ele sabe que aquilo não é nada místico, é tranquilo, isso aqui é do meu pai, é o esporte, é o meu único esporte, tá? Eu sou ruim em todos os esportes do mundo. Nem futebol não vai. Mas nunca, eu só sei para que lado. Tanto que aqui eu fujo desse assunto, assim, né? Que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul sabe que não existe outro time, né? A pergunta é, você é gremista, é colorado. É. Eu sempre fujo, porque eu não sei nada de futebol, eu não entendo futebol. Se nós dois jogar para o ímpar, que eu vou perder, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito. Mas que bom, tu tá num mundo saudável, num mundo desse esporte saudável. Eu quero, inclusive, produção, eu só quero mostrar aí o Anselmo atirando no clube lá. Roda os vídeos do Anselmo aí, por gentileza. Um, dois, três, sempre pode melhorar. Riscou. Olha aí, pessoal, vocês viram? O cara não é ruim no tiro, não. Não se mete, não se mete. Parabéns, hein? Bom agrupamento, bom Tenho me esforçado, né? Eu agora fui convidado... Treinamento forte. Forte, né? Fui entrar na nova modalidade do tiro agora, né? Que é o saque rápido, né? Vai rolar em nosso clube agora no mês de março, lá uma etapa. Fui convidado para compor uma equipe. Eu até conversei lá em casa, né? Como eu sou um pouco traumatizado com os esportes, que eu sempre fui muito ruim em todos, eu fiquei pensando, será que me convidaram porque verem em mim alguma competência ou porque para completar o time? Não, mas o teu treino ali foi muito bom, excelente. Eu acho que tu tem que investir mesmo. E o saque rápido é uma modalidade muito boa de esporte que te condiciona, né, tanto para o esporte quanto para a defesa. Né? É verdade, é verdade. Isso é Eu importante. participo do Regional CBC Taurus também, do ano Sim. passado agora. É algo que eu gosto, que é algo mais metódico, mais lento, assim, né? Então é algo que eu me Cara, identifico mais. isso a Taurus e a CBC Taurus trouxeram esses campeonatos, regionalizou, né? E é muito interessante porque agrega.
É O verdade. pessoal participa sem comprometimento. Eu vou participar para eu mesmo mensurar a minha competência, o meu treinamento, como é que eu estou, como é que eu vou me sair. Mas o que eu te trago aqui hoje, tu és pastor, Então, pastor evangélico, sou pastor evangélico, sou bispo ordenado da minha denominação, né, que é o grau máximo, né, há alguns anos já nisso. qual é a igreja, qual é o Eu segmento? pertenço a uma denominação, né, que é internacional. Hoje nós estamos em mais de 180 países, chamado Igreja de Deus no Brasil, né? Tem um vasto material na internet aí. Então essa é a minha denominação, né? Hoje eu estou no grau máximo, que é bispo ordenado, né? É um cargo já, a minha denominação, por ser internacional, a minha credencial, ela me habilita em todo o mundo, né? Então eu sou o mesmo pastor em todo o mundo aqui, diferente de algumas denominações, que é essa que é dessa cidade, é isolada, tal. A minha não, é única em todo o mundo e a qual eu faço parte, né? Eu já sou convertido aí há em torno de uns 20 anos, né, que a gente chama de conversão, que faço parte disso. E desde o primeiro momento, quando eu entendi, eu sou um pouco moroso nisso assim, eu sou um pouco pragmático, eu preciso compreender, entender, né? Eu não sou da emoção, né? Eu preciso, tem que ser muito racional para mim. Então, demorei bastante tempo assim para aceitar, entender, dizer, era isso que eu quero para mim. Entretanto, quando eu entrei para aquilo, eu falei, não, eu vou para as cabeças, vou ver o que tem para mim, e foi indo. Então, fui estudar, né? Porque hoje, né, na igreja, e para mim é uma bandeira de trabalho, é a falta que a gente tem do interesse dos ministros em estudar. Né? Porque quando você pega o pressuposto, quando nós falamos de religião, quando nós falamos de igreja e de cristianismo, nós, de forma incomum, temos um pressuposto só, chamado Bíblia Sagrada. Ela é o nosso trilho, ela é o nosso fundamento e a nossa base, tá? Entretanto, a gente se vê tantas interpretações da Bíblia que você justifica por ali o que você quiser. Sim. O que você quiser, Ivan. Só que nós não podemos ter várias interpretações de um livro que é histórico. Sim. É histórico, ele está contando uma história. Cabe a mim compreender, entender essa história, contexto político, contexto social. O que está sendo falado, escrito aqui, ela é uma figura de linguagem ou é uma narrativa de um texto? Sim. É fundamento entender isso. Porque senão, um texto fora de contexto é um pretexto para o que eu quiser. O que eu quiser. Quero pegar esse gancho, vamos para o intervalo, mas eu quero pegar esse gancho, porque parece que tem uma dicotomia aí, cristianismo, armas, igreja. Vamos discutir isso no segundo bloco. Se não for para tretar, eu nem venho. Então vamos chamar um intervalo aí com nossos parceiros, Território das Armas, e já voltamos para o segundo bloco. Então, voltando para o segundo bloco, aqui com o meu amigo Anselmo Muniz, que eu trouxe aqui meio provocativo, assim, porque eu preciso ouvir. As pessoas me pediram, né? E me param na rua e me perguntam, Ivan, como é que é essa história? Armas, o cristianismo, a igreja é contra as armas. Quem é cristão não pode andar armado. A arma é do diabo. E aí eu fiz questão hoje de trazer meu amigo Anselmo, que é, além de atirador desportista, ele é pastor.
E essa história que nós estávamos conversando antes do intervalo, parece ter uma dicotomia então aí, que armas, quem é religioso, quem é cristão, quem é da igreja, quem é seguidor da Bíblia não pode ter armas, que armas é coisa do diabo. Como é que isso... Então, vamos lá, Ivan, vamos. Como é que o senhor é pastor e atirador? E atirador usa... e anda armado, né? Então, vamos lá, vamos fundamentar isso, A Bíblia diz que não pode ter arma? Não, né? Bem pelo contrário, né? Ah, Bem pelo contrário. Mas vamos lá, tá? Eu preciso fundamentar isso. Primeiro, também preciso dizer que tem uma coisa que todos os teólogos concordam, tá? É que nós não concordamos. Essa é que nós não concordamos entre si. Então, cada teólogo vai para uma linha e isso é tranquilo, isso apenas agrega o comentário, né? Eu sou de uma formação que a gente chama de pentecostal, eu sou mestre em ciência das religiões, né? O meu bacharelado eu fiz em Quito, no Equador, né? Na ciência das religiões, com ênfase nos comportamentos humanos, na expressão não verbais, né? E hoje sou mestre em ciência das religiões, faço pelo seminário de Goiânia, Goiás também. Estou aí na fase conclusiva a respeito disso. Então, quando eu trago o meu fundamento, obviamente que ela reflete a minha opinião também em cima de, mas ela está fundamentada sim na Bíblia, no fundamento, no que a Escritura nos diz, dentro do contexto adequado, e não do contexto interpretativo a respeito do que eu penso. Porque para mim hoje o maior problema das igrejas é eu acho. Ah, eu acho que não é certo, eu acho que não deve ser, eu acho que não é assim que funciona. Mas você acha fundamento em quê? Porque assim, ó, falar que nós não podemos discutir religião é ignorância. Tem que se discutir. O que a gente não deve discutir... Política, tudo tem que ser discutido. São coisas afins. Nós sabemos, aí já vai a primeira dica, o maior poder do universo não está na arma que eu porto. Né? Está na política e na religião. Não. Isso move massas. Isso é uma ferramenta de manobra de massas incríveis. Então, quando nós não entendemos isso, ou nós vamos ser manipulados ou seremos um manipulador. Nós temos só entender que lado que a gente quer estar. Então, quando nós falamos dessa incoerência que parece ser um pastor, um ministro andar armado, a primeira coisa que eu preciso entender, que o fato de eu ser ministro, de eu ser pastor, nenhum direito me é tirado. O mesmo direito que você tem como cidadão, Ivan, eu tenho. Por que você pode e eu não posso? É ilegal o que eu estou fazendo? Mas a Bíblia não diz, não matarás? Sexto mandamento, né? Bah, então aí você já está... Se tu está armado, tu vai matar. Você está sendo covarde. Não necessariamente. Eu estou provocando, eu acho que eu preciso ter respostas. Vamos lá, eu preciso de respostas. Eu acho que o público que assiste o canal do Tiro precisa dessas respostas. Não matarás. A primeira coisa que nós precisamos saber, Ivan, que a maior arma que eu tenho, não é o que eu porto aqui na minha cintura, tá? É que eu tenho na minha mente aqui. A minha mente é a maior arma que eu tenho, ela é combativa, tá? Porque se você tentar contra a minha vida, se você se levantar dessa cadeira agora e dizer assim, eu vou te matar, eu vou te morder, se eu não conseguir sacar minha arma, eu vou te morder, eu vou furar teu olho, essa é a maior arma que eu tenho. É a proteção, e que todos nós temos. Então, se eu não tiver uma mente combativa e preparado para aquilo, a minha arma não serve para nada, tá? Então, o não matarás, ele é subjetivo. Porque eu não preciso da arma para fazer isso. A gente fala, e você como policial deve conviver isso tudo, a questão assim, né? Quando alguém comete um crime hediondo lá que me afeta, o que eu quero? Eu quero que essa pessoa morra, tem que morrer, tem que picar os pedacinhos lá, a gente vê muito isso. Desde que o agressor não seja meu familiar. Se for meu familiar, eu já fico de olho no polícia. O polícia vai bater no meu filho, o polícia prendeu o meu filho, algemou o meu filho. Então, o não matarás, a justiça que nós temos, ela é interpretativa, né? Sim. E quando agora, para ser objetivo na sua resposta, você que invocou o sexto mandamento, né? Não matarás. Ivan, não tem como você fazer uma interpretação coerente da Bíblia sem você ter uma base mínima do grego, do hebraico, tá? Porque as nossas traduções, elas vêm de... Né? Então, por exemplo, assim, o sexto mandamento lá que fala não matarás, numa tradução livre, numa tradução literária e compreensiva, no grego, no seu original, no hebraico, ele não está escrito não matarás, ele está escrito não assassinarás. Ah, parece afins? Não, são coisas totalmente opostas e distintas. Tá? Porque o não matarás, ele serve para todas as coisas. Ele serve para não matar a mosca, para não matar o boi que você come lá na sua casa, assadinho, não matar o frango. Esse seria o não matarás. Então, o não matar é não matarás. Então, nós não poderíamos, como cristãos, se nós entendermos e recebermos o sexto mandamento, matar nada.
Nós tinha que ser meio que hindu aí, né, que diz, ó, nessa mosca aí tem uma vida tal. Mas como cristão, que a gente se declara, o Brasil é um país, né, extremamente cristão, dizer, não, então não posso matar nada. Mas o original diz, não assassinarás. Aí está a diferença dele. Porque o assassino, né, quando você fala de assassinar, ele já vem com algo hediondo junto. Ele já vem com uma intenção. Então, sim, o sexto mandamento diz, não assassinarás sem causa justa. Que não seja em legítima defesa, que não seja acidentalmente. Mas a palavra do Anselmo aí, ela é dele. Então, vamos lá para a Bíblia, tá? Vamos lá. Vamos pegar o Velho Testamento, né? Os livros de Moisés, que a gente chama lá de Pentateuco. Onde é que está a arma nisso tudo? Ou de Torá. Se não tinha arma de fogo na época, como é que eles escreveram isso? A arma, volto a dizer, né? Com perdão da redundância, a arma sempre teve na cabeça das pessoas, Não, né? eu falo da arma de fogo. Da arma física. Ok, né? Vamos dizer lá, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, que é o que nos fundamenta, né? Vamos começar lá em Noé. Não tinha arma de fogo, né? Não tinha arma de fogo, não tinha pólvora, né? Demorou para o chinês inventar a pólvora um tempão ali, né? Quando inventaram, nunca mais parou, né? O propelente até hoje é usado para tantas coisas, né? Até lá no teu carro, né? No airbag, a gente sabe que tem um propelente lá que para ativar. para ativar lá, né? Então, quando lá Noé, vamos começar lá no começo, né? Passou toda aquela parada lá, já passou o dilúvio, Noé foi responsável de reconstruir. Deus, né, Velho Testamento, Deus fala direto com o homem, Deus fala para Noé, lá eu trouxe a minha colinha aqui para fundamentar, para não ficar na minha palavra, lá em Gênesis 9:6, Deus fala para Noé, né, que o homem que derramar o sangue de outro homem por metal, por ferro, ele deve responder da mesma forma. Quando ele fala, né, através do ferro, o que ele está falando? Da espada, da lança, o do que se tinha. Punhal. Do punhal, da espada curta, da espada longa, era a arma que se tinha. Então, sim, ali está, além de estar estabelecida a pena de morte. Anselmo, você está falando que a Bíblia é a favor da pena de morte? Eu não estou falando, a própria Bíblia está falando. Está escrito ali, dentro de um contexto, sim. Então, se nós pegar ali a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, a pena de morte está nos 5 livros. Está nos 5. Noé foi assim, Moisés. Olha só que interessante essa passagem. Lá, vamos lá andar um pouco. Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, foi para a cidade prometida lá. Deus, ainda falando com Moisés, diz assim, Moisés, ao tu chegar nessa cidade, tu separa lá um lugar, um lugar dessa cidade, para você colocar os homicidas, aqueles que cometeram algum homicídio, entendeu? Aqueles que assassinaram alguém e ainda não está provado, que ainda não foram expostos ao julgo da congregação, para que antes deles serem julgados, eles possam ter o julgamento justo e depois ser assassinados, se forem condenados, ok? Sim. Velho Testamento, vamos lá, vamos andar o negócio. Vamos lá para Jesus, né? Mas, na época de Jesus, o que Jesus pensava sobre esses fatos? Vamos lá, né? Que revolucionou, né? Isso. Vem o Novo Testamento, vem a questão de falar sobre Lucas 22, tá? segregação, Lucas etc. 22, 38 tem um texto narrativa de Jesus. E aqui estou falando, né? Vai teólogos aí que vão dizer, não é isso, esse texto é figurativo. Não é na interpretação, entenda o contexto. Jesus, na última ceia, falando com seus discípulos, ele falou, olha só, antes, numa outra ocasião, onde nós estávamos juntos aqui, eu mandei vocês ir fazer a missão, pregar o evangelho e tal, e falei para vocês, não leve nada, não leve bolsa, não leve alforje, não leve 2 túnicas, porque é tranquilo, já vamos ali, já vamos voltar. Mas Jesus está dizendo que, parafraseando, né, o texto bíblico, dizendo assim, eu tô indo embora. Acabou, tô vazando, cara. Acabou. Agora vocês continuem fazendo o que estavam fazendo, vão para a missão, mas se vocês tiverem 2 túnicas, Era isso que eu ia te perguntar. venda uma túnica e compre uma espada. Por que ele disse isso? Ah, daí vamos dizer assim, vamos lá, né? Vamos jogar a ideia Porque aqui assim, ó, compraram uma espada na época, a espada era uma arma que poucos tinham, né? Não, era a arma mais poderosa que tinha. Era a Glock moderna, né? Era o T4 moderno, né? Era o fuzil 308 do que se tinha, então era o que se tinha, né? Sim. Porque realmente era caro uma espada, né? Porque o pessoal usava como defesa a lança que você fazia de madeira, com a ponta da pedra e tal, mas a espada um ferreiro teve que forjar lá, então dependia uma grana. Ele falou, compre uma espada. Para que ele mandou comprar uma espada? Para os discípulos matar quem se opusesse contra eles? Obviamente não. Entenda o cenário da época. Viagens longas a pé e salteadores, ladrão, né? Esse carinha aí que nós falávamos antes de começar o bloco, que está atrás da calçada, que vai te arrochar com o estilete ele para levar, sempre existiu, Ivan. Sempre existiu, cara. Que se chamavam já na época
assaltantes. Assaltantes. Que assaltavam as pessoas que passavam. A Bíblia chama ele de salteadores, né? Salteadores. E para isso foi criado também, que nós estávamos conversando antes, né? Os cavaleiros templários, né? Depois com a igreja, isso, né? Tá? Então, assim, Jesus, sim, falou para quê? Para que se protegessem dos salteadores. Então né, vamos usar essa parábola como... Não é uma parábola. Não é uma parábola. Não é uma parábola, é uma narrativa de Jesus. Parábola é um fato ilustrativo que Jesus usou. Daí cabe a interpretação. Então vamos lá. Não, é uma narrativa, ele falou, ele verbalizou. Compra uma espada porque você tem o direito à defesa. Você tem o direito à defesa porque os salteadores vão tentar contra você e você tem o dever de salvar a sua vida. Muito bem, era isso porque eu precisava entender. E contra animais, e contra feras e tudo mais. Olha, se o cachorro pula em você e vem no teu pescoço, você tem que se defender, né? O tigre, a onça, então, tal, sei lá. Naquela época se tinha o direito à autodefesa. Naquela época e hoje, né? Normal, é uma orientação de Jesus, né? Ok, vamos lá. E a igreja? A igreja. A igreja católica que prega. Cristianismo, a igreja católica lá, tal. Eu não tenho, eu sou historiador, eu amo a história da igreja católica. A igreja evangélica mesmo, que muitos pregam. Eu amo a história. Pô, não quer dizer porque eu estude a história da igreja católica que eu gosto, eu concordo com ela como um todo. Eu não concordo nem com a história da minha igreja, que eu defendo, que tirada dos outros, né? Ok, vamos lá para os filmes que nós gostamos de assistir. Os Templários, né? Tem uma série da Netflix extraordinária chamada Templários. Quem eram os templários? Os templários eram monges, eram padres católicos. Diga-se de passagem, o padre católico, o monge, ele é alguém que estuda muito, ele tem um conhecimento teológico extraordinário. Nós, pastores, deveríamos nos espelhar no aprendizado que os padres têm e conduzir de forma à luz da palavra de Deus. Mas lá em Roma, né, Jesus já tinha passado, já tinha morrido, começou a história lá, não, nós somos o representante legal de Jesus nessa terra, e vamos fazer essa representação a qualquer preço. Então, os monges, os templários, eram os soldados da época, que eram soldados cristãos, que tinham a função de, se necessário, matar para defender o ideal, não era nem a própria vida, o ideal da Igreja Católica. Sim. Obviamente distorcida, que já é uma crítica, né? Obviamente distorcida, mas dizia assim, não concordo com isso, você não concorda com a Santa Igreja, é a espada. Eu vim aqui buscar o teu imposto, né? Mas não tem mais, ou você paga ou você morre. À luz da interpretação, da defesa do cristianismo. Certo. Então a arma, a defesa, o uso da arma errado e correto sempre existiu na palavra de Deus. Está ali. E está até hoje sendo mal interpretado muitas vezes, tanto por uma questão política, né? Exatamente. Por falsas narrativas políticas, né? Que querem dominar, e aí tu falaste antes muito bem, a maior arma está aqui. Na mente do ser humano, ou se você souber dominar, você vai desarmar e vai dominar aquele povo da forma como você quer. Isso a história nos trouxe. Nos trouxe. E agora... Hitler nem era atirador e dominou uma massa. Exatamente. Nem era sniper. E vou te dizer agora, Anselmo, eu quero te agradecer porque o que tu trouxe aqui é algo histórico que vai ficar para os anais do Canal do Tiro. A forma que tu trouxe, porque nós temos a história, Benê Barbosa conta, fala sobre a história da arma e tal, mas tu trouxe uma questão bíblica, uma questão muito antes e que nos faz pensar, né, e bota por água abaixo essa narrativa de que quem é cristão não usa arma, quem é cristão não pode matar, Então isso, para mim, olha, foi como tirar um véu da frente dos meus olhos, né, mostrar isso para o público, né, que é do mundo do tiro, ou que quer entrar, ou simpatizante, entender que certas narrativas a gente tem que ter o cuidado para não ser dominado. Verdade. Né? Politicamente, não é nem pela questão religiosa, mas politicamente. Politicamente, pelo domínio das massas, né? E aqui, para a gente partir para uma derradeira, Ivan, o pessoal tem medo da arma, e eu sou pastor e tenho o dever de trazer isso, né? E Romanos, a carta aos Romanos, a igreja romana, né? Paulo, que não era um desinformado, Paulo era um doutor, era alguém muito esclarecido. Paulo fala assim, você não precisa ter medo da arma, tá? Você não precisa ter medo da justiça, porque ela não foi feita para você. A não ser que você ande em desacordo com as autoridades, então dela foi feito para você.
Entendeu? Então, dentro assim, da legalidade. Exatamente. Se você não tentar contra a minha vida, Ivan, você não precisa ter medo da minha pistola. Ela está aqui na minha cintura, está com o gatilho protegido, está municiada, a pronto uso. Mas se você não tentar contra a minha vida, vai dar tudo certo, entendeu? A gente vai dar risada junto, É o vai ser melhor amigo. mundo pacifista que nós podemos ter. Exatamente. Anselmo, infelizmente o nosso tempo é curto, mas assim, ó, muito esclarecedor, muito obrigado. Foi uma aula aqui, foi praticamente uma cadeira de uma faculdade, né, em breves minutos o que tu nos trouxe, desvendando assim muito essa questão histórica e bíblica que a gente precisava colocar nesse contexto, porque o canal do tiro ele não é só para falar da técnica do tiro, da arma, é para falar de todo o mundo do tiro, mundo da arma. E foi muito esclarecedor. Espero que tu volte para nós ter esse debate novamente e esclarecer outros pontos que ainda ficaram obscuros aqui. Perfeito, Muito obrigado. Ivan. Eu que agradeço a oportunidade de trazer luz para este assunto tão interessante, né? Ele é normal, a igreja precisa aprender, tirar o misticismo que envolve a igreja e ir para aquilo que é fato, né? Então eu estou à disposição, podemos tretar, quer continuar a treta, vai lá na minha rede social, lá no meu Instagram, tem um monte de vídeo meu atirando, tem arma, né? Anselmo Muniz 2005, a gente discute, continua por lá a treta. E sempre à disposição, eu acho que esse assunto ele é amplo, ele é gostoso e ele está inserido entre todos nós. Nós não discutimos crença, mas a religião está aí para a gente discutir junto com a política e tem mais. E eu, além de pastor, exerço cargo político, né? É só treta na minha vida, mas vai dar tudo certo. Perfeito. Então, muito obrigado. Um abraço. Até o próximo episódio do Canal do Tiro, com o oferecimento da Táticas Brasil e o patrocínio do Território das Armas, o melhor clube da região metropolitana de Porto Alegre. Apareça lá. Obrigado e até semana que vem.